E a pedido dessa comissão, como o Fabrício acaba de falar, foi me solicitado que conversasse com vocês um pouquinho sobre o programa de pós-graduação multicêntrico em ciências fisiológicas. E como que eu organizei? Eu vou falar um pouquinho sobre, desde a origem, rapidinho, um pouco sobre o funcionamento, e vou colocar algumas propostas, desafios e estratégias que nós vamos estar aí nos propondo, tá? Então, o primeiro slide que eu mostro aqui para vocês é exatamente para mostrar essas setas neste movimento de vai e vem entre CAPES e Sociedade Brasileira de Fisiologia, é exatamente para retratar que lá no início dos anos 2000, CAPES e a nossa Sociedade Brasileira de Fisiologia, em conversa sobre o desenvolvimento, sobre o futuro da pós-graduação no nosso Brasil, eles começaram a aventar a possibilidade de um modelo diferente de programa de pós-graduação. E onde que estava essa diferença? Estava exatamente no olhar sobre aquele pessoal, aquele profissional egresso dos programas de pós-graduação em fisiologia, os programas de excelência, e que esses docentes, esses profissionais, estavam lotados em universidades e que não apresentavam condições de montar um programa de pós-graduação de maneira clássica. Não é? Qual que é a maneira clássica? A maneira clássica é a universidade onde nós estamos lotados ser a proponente do programa de pós-graduação para CAPES. Agora, se nós estamos em universidades distribuídas pelo nosso Brasil, em que nós não temos um número suficiente de docentes para estipular, para montar um programa, se nós estamos em áreas mais afastadas, existe um grau de dificuldade muito grande para estabelecer um programa de pós-graduação e um programa de pós-graduação com qualidade. Desta forma, a CAPES, então, induziu a Sociedade Brasileira de Fisiologia e a Sociedade Brasileira, como sempre, aceitou o desafio, não é? Desbravando aí num pioneirismo. E começou, então, a analisar, abrir o mapa, como o professor Antunes me revelou, né? Abrimos o mapa, fomos localizar os nossos egressos, fomos ver quantos eles estavam nessas instituições onde não era possível estabelecer um programa de pós-graduação e começaram, então, a se debruçar sobre isso e a organizar uma proposta de pós-graduação reunindo estes vários centros no país. Portanto, um programa multicêntrico. A CAPES olhava e olha até hoje, né, existe toda uma proposta dentro da CAPES exatamente com a questão de diminuir as assimetrias regionais. Ou seja, de norte a sul desse país, somos um país e temos todos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, vamos unir esforços e vamos trabalhar nesse sentido. Então, a Sociedade Brasileira de Fisiologia se debruçou sobre isso, apresentou a PCN, não é? E para apresentar a PCN, então eles foram estruturando da seguinte forma: nós temos aí todas as 5 unidades nucleadoras, não é? Que todos nós conhecemos, as 3 USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de 6 nucleadoras, Federal de Minas Gerais e a Federal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Né? Então, essas são as nossas unidades nucleadoras, onde estão aí os programas já consolidados e os programas clássicos.
muito clássicos, em termos do seu formato, da universidade ser proponente, dos departamentos serem mais centrados, né? Mas eles assumiram esse desafio, não é? Bom, eles, na organização deste programa, então, essas unidades nucleadoras montaram aí um edital para que todos esses docentes que estavam distribuídos no país, nas nossas universidades, nos reuníssemos, nos agrupássemos, fizéssemos as nossas inscrições e lá fomos nós ser submetidos a um processo seletivo. Isso foi durante uma reunião da FESB. Cada um de nós, cada representante do seu grupinho foi lá ter um diálogo simpático com este time, né? Então, estava lá a professora Patrícia Rocco, da Federal do Rio, a professora Adelina Marques, da UFMG, a professora Maria José Campagnoli, da UFMG, e a professora Ilma Brum, da URGS. Então, entrávamos, cada um de nós, né, entrava o grupinho, conversava, respondia, passava por todo aquele processo, as questões em que o grupo analisava exatamente se nós teríamos as condições mínimas, né, para estarmos trabalhando. Passamos pelo processo seletivo e constituímos, então, o grupo de unidades associadas. Tá? Então, essas unidades associadas iriam estar e estão trabalhando em parceria com as unidades associadas, os nucleadores. Então, enviado o APCN para a CAPES em 2008, esse APCN foi aprovado com o conceito 4 e surgiu, então, o programa de pós-graduação multicêntrico em ciências fisiológicas. Foram várias as pessoas envolvidas nessa construção, mas eu preciso destacar, como vocês bem conhecem, as pessoas que estiveram diretamente relacionadas conosco, com as associadas ali na ponta final. Tem uma equipe muito grande que estava fazendo, então, toda parte parte burocrática, né? Mas eu destaco aqui a figura do professor Tadeu Rantin, da Universidade Federal de São Carlos. O professor Tadeu Rantin estava como presidente da SBFIS neste momento, né? Professor Rantin, em diálogo com os demais, elaboraram então aí o regimento, propuseram a PCN. E destaco também com muito carinho, muito respeito, o professor José Antunes Rodrigues. O professor José Antunes foi assim, uma das pessoas que bastante se envolveu, contribuiu de maneira muito forte. Nós somos todos filhos aí do professor José Antunes Rodrigues, né? Então, esses dois estavam aí nessa atividade. E é lógico que o conjunto das meninas lá, as guerreiras batalhando, formando junto, tanto é que nós tivemos aqui, esses 3 aqui já foram os nossos coordenadores gerais do programa. Tá? Bom, e como todo programa de pós-graduação, é lógico que ele tem os seus objetivos bastante claros e o porquê que nós estamos aí. Então, pega lá do início que eu estou dizendo a vocês, olha, a CAPES, a política dela é de diminuir as assimetrias regionais. Une essa política com um conjunto de docentes formados e muito bem qualificados, mas que não conseguiam estar inseridos em programas de pós-graduação devido a fatores limitantes. Une-se a isso e ficamos sob a tutela dos programas consolidados. Exatamente pela fragilidade que nós apresentávamos, pelo fato de estarmos distribuídos no país e que talvez não conhecêssemos muito bem a realidade de cada região.
Tá? Então, sem dúvida nenhuma, o primeiro que se coloca aqui, o primeiro objetivo que eles colocaram, promover o fortalecimento e a expansão de pós-graduação em fisiologia, que eu vou ler agora, em ciências fisiológicas no Brasil. Tá? Propiciar conhecimentos, incentivar a pesquisa e a produtividade, ampliar o número de profissionais com qualificação, né, com capacidade para contribuir em resoluções dos desafios globais do mundo em mudança constante. Tá? Então, esses objetivos bastante claros e que permeiam o programa de pós-graduação. Como fazer isso? Não é? Somos um programa pioneiro. Como organizar toda essa questão? Como estarmos em 7, 9, 12 universidades, estamos aí sob uma mesma legislação, sendo que cada universidade traz lá o seu conjunto de normas, o seu conjunto de funcionamento, né? Normativas para o seu funcionamento. Tá? Então, novamente, aquele grupinho que eu mostrei para vocês lá, que se debruçou, fez o APCN, eles elaboraram o primeiro regimento, em que nós já fizemos algumas alterações conforme foram surgindo e conforme nós estamos neste processo do programa de pós-graduação. Não é? Então, foi elaborado um regimento, que é o regimento da SBFIS, não é? Uma vez que ela é a nossa proponente, então por isso essa denominação, regimento do SBFIS. Na elaboração desse regimento, eles foram bastante sensíveis com a questão de nós estarmos em vários centros, com a questão de cada docente, cada grupo daqueles docentes, eles também estão sob o regimento da sua própria universidade. Não é? Então, esse regimento da SBFIS, ele sempre teve uma certa elasticidade que nós conseguimos embutir o regimento da universidade onde nós estamos. Não é? Então, nós temos o regimento da SBFIS, nós temos o regimento da universidade onde nós estamos, onde cada unidade associada está alocada. Constrói-se o regulamento do programa, não é? Onde estão lá todas aquelas normas que vai regulamentar o funcionamento do nosso programa. E esse regulamento, ele reúne os regimentos. Bom, e aqueles regulamentos que são muito específicos de cada uma das unidades associadas, ou então são normas que precisam ser alteradas com certa frequência, não são aquelas cláusulas pétreas, não é verdade? Que não deve ter, elas apresentam-se, então, em forma de instrução normativa. Né? Então, por exemplo, se numa determinada universidade faz-se necessário que o aluno de mestrado cumpra 100 horas ou 100 créditos, não é? Na SBFIS, nós não precisamos cumprir tudo isso. Nós precisamos cumprir lá, os alunos de mestrado precisam cumprir lá 22 créditos, não é verdade? Então, no regulamento, nós vamos estar cumprindo os 22 créditos, atendendo o regimento, e aí na instrução normativa nós vamos estar especificando como vão ser esses créditos, né? Esses créditos em atividades alternativas, não é? Cursos de extensão, disciplinas optativas, apresentação de trabalho, publicação de artigos, organização de eventos científicos, né? Então, essas questões aí que são específicas e que nós podemos estar alterando, elas estão nas instruções normativas, tá? Bom, então, esse conjunto aqui forma e está norteando o programa de pós-graduação.
né? O que está no regimento, o que está no regulamento e o que está na instrução normativa, certo? Como que nós vamos fazer, então, para analisar e para acompanhar todas aquelas normas e fazer com que a questão esteja ocorrendo, né, dentro do nosso programa? Para isso, nós precisamos, então, ter aí as coordenações. E nós temos uma coordenação que reúne todas essas informações, né, que é responsável pelo funcionamento, ou para ter o diálogo com os órgãos externos, com os órgãos internos, para organizar o funcionamento nas 12, fundindo em uma. Tá? Então, nessa coordenação geral, nós já tivemos aí o professor José Antunes Rodrigues, a vice, a professora Maria José. Depois a professora Maria José assumiu a coordenação geral e a vice, a professora Ilma. A professora Ilma assumiu a coordenação geral. Tivemos a Maria Fávia. E agora, neste momento, eu estou juntamente com o professor Alex. O professor Alex faz parte do programa multicêntrico. Ele é de uma nucleadora, ele é da nucleadora da URGS. Né? Então, e vocês observem que eu coloquei os nomes desses coordenadores sobre setas. Né? No corpo desta seta aqui, eu represento aqui para vocês exatamente a construção do processo todo que é o programa de pós-graduação. Né? Quando nós temos a seta, é porque a seta está determinando o objetivo. E o objetivo do programa de pós-graduação é a formação de pessoal. Né? É a formação do pessoal e a produção atrelada neste processo da formação. E esta produção hoje, o ponto maior acaba sendo ainda nós, os servidores, os artigos científicos, mas já há uma diversidade maior e que está sendo cobrada no processo de avaliação sobre as diferentes formas de produção, né, durante a formação do pessoal qualificado. Então, vocês observem aqui o que eu tenho aqui para vocês. Vamos tirar aqui antes. Nós temos, então, o nosso proponente, Sociedade Brasileira de Fisiologia. Tá? Este proponente, ele agrupou aqui um conjunto de universidades, um conjunto formando o conjunto de unidades associadas. Em cada unidade associada, nós temos o colegiado local. Neste colegiado local, faz parte dele membros do corpo docente e o representante discente, sempre. Tá? Então, os docentes e discente constituem o colegiado local e é eles que vão estar, então, coordenando e fazendo com que o programa tenha um bom funcionamento e um bom desempenho lá na unidade associada. Também reuniu aquele conjunto dos programas que constituem os programas nucleadores. Então, nós temos o conjunto de unidades nucleadoras. Bom, eu coloquei elas aqui de ladinho, por quê? Porque a unidade nucleadora, ela está, sim, junto conosco na construção
do programa, e a unidade nucleadora, ela tem o seu compromisso na oferta de disciplinas ou na oferta de vagas em disciplinas que são ministradas nas nucleadoras. Eles atuam como co-orientadores dos alunos, dos nossos alunos aqui matriculados. Nós temos parceria na realização dos nossos estudos, projetos de pesquisa, mas os discentes, eles estão sob toda a responsabilidade da unidade associada. Tá? Então, por isso eu coloquei a unidade associada aqui com uma seta direta para o seu conjunto de discentes e o conjunto de docentes. Bom, portanto, nós temos discentes e docentes, os discentes matriculados em cada uma das unidades associadas. O diploma desses discentes são emitidos pelas unidades associadas, como sendo do programa de pós-graduação multicêntrico em ciências fisiológicas, né? Que tem a formação tanto na unidade associada, quanto ele pode estar fazendo algumas disciplinas e algumas atividades nas unidades nucleadoras, que é extremamente salutar. Organizando todo esse conjunto, nós temos, então, o colegiado geral. Né? E o colegiado geral, ele é constituído pelos coordenadores das associadas, pelo representante discente e pelos representantes ou coordenadores das unidades nucleadoras. E sempre o coordenador geral do mandato anterior, ele tem assento no colegiado geral. Tá? Então, esses somos nós. Agora, constituímos um programa de pós-graduação. Esse programa de pós-graduação, ele está inserido no sistema de pós-graduação nacional. Esse sistema de pós-graduação nacional, sem dúvida nenhuma, ele é regulamentado pela CAPES. Então, nós seguimos aí um conjunto de instruções, de normativas, que são liberadas pelos nossos colegas que estão constituindo a CAPES. Esta via é uma via de mão dupla, não é? E é uma via de mão dupla por quê? Porque a CAPES, ela tem e deve ter sempre a sensibilidade de atender, de verificar estas demandas específicas, né, que não são tão específicas, porque a maioria dos programas de pós-graduação, eles apresentam aí um conjunto de necessidades, eles têm alguns anseios, não é? Então, esta é uma via de mão dupla. Temos um diálogo bom com a CAPES, mas precisamos fortalecer e avançar muito nesse diálogo. E a CAPES mostra, sim, que ela tem aí uma sensibilidade para respeitar e ouvir essas necessidades. Bom, onde nós estamos? Acho que eu já pulei um aqui. Onde nós estamos, né? Estou falando para vocês que nós temos, então, aí o nosso conjunto de unidades nucleadoras, não é? Essas unidades nucleadoras são os programas nucleadores que estão inseridos nas universidades. Né? Então, nós temos lá o Programa de Ciências Biológicas, Fisiologia e Farmacologia, na UFMG, nós temos o Programa de Fisiologia
na Medicina de Ribeirão Preto, no ICB em São Paulo, o Programa de Fisiologia, no IB, o Programa de Fisiologia, na Federal do Rio de Janeiro e na Federal do Rio Grande do Sul. Então, esses são aí os nossos programas nucleadores, onde nossos alunos têm acesso às disciplinas e algumas atividades que lá são oferecidas. E aqui estamos nós, então, as 12 universidades onde estão localizados os nossos programas que fazem parte do Programa Multicêntrico em Ciências Fisiológicas. Né? Então, estamos distribuídos pelo Brasil, nós viemos desde esta pontinha até esta outra extremidade do nosso país. Somos 12 unidades associadas, cada uma com suas características, cada uma com seus pontos fortes, com seus pontos fracos, mas as 12 unidas em um mesmo programa e com a mesma finalidade, que é a formação de pessoal e os produtos gerados durante esse processo de formação. Né? Bom, aqui eu apresento para vocês alguns dados, aqui eu misturo gráficos que a professora Ilma realizou, já construiu aqui até 2019, e quando eu tenho algumas questões diferentes, eu também apresento ao lado, tá? Então, aqui vocês podem observar que nós temos a distribuição de docentes, aqui nessa barrinha em azul, são aquelas unidades que iniciaram, quando nós passamos lá por aquele processo seletivo, na CAPES, em 2008, né? Aí nós vamos ter, em laranja, isso é de 2009 a 2012, 2013 a 2016, vocês já observam que nós temos já aqui as outras unidades, que são as barras laranjas, né? Que vem até aqui a Paraíba. E aí depois nós temos aí até 2019, que são essas em barras verdes. Vocês observam, então, que nós temos aqui um número relativamente regular, né? Algumas com menos docentes, algumas com um número maior de docentes. Tanto é que já conseguiram constituir aqui um programa que começa, então, agora a aprovar a PCN, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Universidade Estadual de Londrina. São as duas que estão com os APCNs aprovados e que começam, então, aí agora a se desmembrar do programa e constituir aí os seus cursos de pós-graduação estrito sensu. Né? Então, nós temos aqui, ó, numa onda crescente, até 2000, nós iniciamos com 55 docentes, em 2019 nós estávamos aí com 106 docentes, agora em 2020, eu vou apresentar na tabela, eu acho que nós estamos aí com em torno de 112 docentes. Tá? Bom, aqui nós temos, então, novamente, com as mesmas cores dos gráficos, né, o número de alunos matriculados ao longo de todos esses anos, desde 2012 a 2019. Eu vou pegar aqui na última barra, nós iniciamos com 115 alunos e o ano passado nós estávamos com 199 e esse ano nós estamos aí com 240 alunos matriculados. Esse aumento, possivelmente se eu fizer um levantamento, talvez tenha aí alguns 2, 3 alunos a mais em função do fluxo contínuo do doutorado, não é? Que vai ocorrendo ao longo do ano. Então, nós estamos hoje com 110 alunos de mestrado e 130 alunos de doutorado, não é? Desses alunos de mestrado e doutorado, nós temos aqui, ó, 63,7% dos nossos alunos recebem bolsa, né? 36% estão sem
não recebem bolsa. Esse número de alunos bolsistas, eles estão distribuídos com essas bolsas. Então, nós temos, por exemplo, 52,6% de bolsas CAPES, 15,6% de bolsas CNPq. Né? Então, nós temos aí essas bolsas das agências federais, nós temos a demanda social. Nós temos 11,7% das bolsas são das FAPES, e 20,1% nós temos aí outras modalidades, outras formas, outros meios de bolsa. Difere um pouquinho aqui, porque a professora Ilma apresentou aqui 38 bolsas de doutorado e 33 bolsas de mestrado, mas somente as bolsas de demanda social. Nós fizemos aqui um trabalho, foi um trabalho bastante interessante, encabeçado aí pela professora Josiane, onde nós fizemos toda uma análise socioeconômica dos nossos discentes e que nos forneceu, então, alguns dados. Onde estão os nossos alunos hoje, né? Então, vocês observam essas esferas aqui, nós estamos as nossas 12 unidades e vocês veem aqui no nosso gráfico de pizza essa distribuição. Então, se eu pegar aqui, onde nós temos o maior número, uma maior porcentagem, na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, está lá 17,5% desses alunos. E onde que nós estamos com um número menor? Aqui, que é de 2,7% dos nossos alunos. E essa aqui corresponde, então, à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? As demais universidades, ou as demais unidades associadas, elas ficam compreendidas, então, nessa distribuição, tá? Bom, eu só vou citar algumas coisinhas aqui de como que funciona, porque nesses 2 meses que eu estou à frente do programa, eu percebi que há várias dúvidas ainda em relação a essa questão de disciplinas. E mesmo quando analiso a plataforma Sucupira, tá? Bom, então o que nós vamos partir? Vou pegar aquela primeira fala. Qual que é a nossa finalidade principal? Formação de pessoal, não é? Então, nesta formação de pessoal, faz parte dela o conjunto de disciplinas. As disciplinas no nosso programa, que estão lá previstas no regimento, elas são disciplinas que estão na área de concentração, ou seja, as que são do campo específico do conhecimento, né? E disciplinas de domínio conexo, ou seja, aquelas que complementam a área de concentração. Né? Então, todas aquelas disciplinas que vêm para complementar, para auxiliar, para fortalecer as disciplinas de conhecimento específico, nós encaixamos elas em domínio conexo. Né? E as disciplinas de concentração. O mínimo de crédito são 22 créditos para o mestrado e 30 créditos para o doutorado. Nós não temos disciplinas obrigatórias. E esse fato de não ter disciplina obrigatórias, por um lado, ele é bastante interessante, porque, por exemplo, os nossos alunos de doutorado, eles têm uma liberdade em ir buscar, fazer disciplinas, aquelas que venham atender, ou que venham contribuir para o que ele está se dedicando, o que ele está estudando durante o seu curso de doutorado. Então, dessas disciplinas do mestrado, 16 têm que ser realizadas na área de concentração, 16 créditos, do qual 50% desses créditos tem que ser cursado na instituição nucleadora. Tá? E os 6 outros créditos podem ser obtidos em disciplinas de domínio conexo. Do doutorado, 24 créditos na área de concentração, novamente 50% deles na instituição nucleadora. E 12%, portanto, pode ser em disciplinas de domínio conexo. Uma observação para os nossos alunos de doutorado. Os créditos obtidos durante o mestrado na área
de ciências fisiológicas, correspondente então a 330 horas aula, serão considerados para integralização do número mínimo de créditos exigidos para o doutorado. Então, se nós exigirmos 450 horas e vocês já cursaram 320, nós temos aí 120 horas que devem ser cursadas durante o doutorado. 120 horas para a maioria das nossas unidades associadas, cada crédito equivale a 15 horas. Então, ele tem 8 créditos que deverão ser cursados. A maioria porque nós sabemos que na UFBA a carga, o correspondente é um pouco diferente. Não sei se são 17 ou se são 18 horas por crédito. Bom, então, aonde nós realizamos aí, então, uma série de pesquisas, de estudos, né, que eles estão organizados em formatos de projetos de pesquisas. E esses projetos de pesquisas, eles são inseridos em linhas de pesquisas. E essas 17 aqui são as linhas de pesquisas que hoje estão elencadas no programa de pós-graduação. Não é? Nesse conjunto de pesquisa, desses projetos, então, agora entra aquela questão que eu comentei a vocês. Qual é a produção atrelada à formação do mestre e do doutor? Então, a principal formação dentro da nossa área, dentro do CB2, está aqui nos projetos de pesquisa. Agora, cada projeto de pesquisa desses, não é possível encaixarmos uma atividade de extensão? Não é? É possível fazermos aí uma divulgação, um atendimento à nossa população, quer seja esporádico, pontual, né, como uma semana de atividades, como participar da Semana de Ciência Nacional e Tecnologia, ou fazer realmente um curso de extensão, ou ter uma atividade voltada para a comunidade ou para as nossas escolas, ensino médio, ensino fundamental. Isso tudo está linkado nas produções associadas à formação do nosso aluno. Tá? Bom, e quando eu vou ver, então, como estamos em termos de produção de artigos publicados, que é o forte que entra aí nesses programas, aí na nossa área de CB2. Se nós pegarmos esse gráfico superior aqui nós tínhamos ainda esse formato de quadros da estratificação, A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e o C. Quando nós olhamos aqui, nós vamos ver, então, que 2017 está em azul e o perfil de 2018, ele é bastante semelhante. Então, nós tínhamos aqui a nossa curva aí na casa da estratificação B1, né? E aí e daí nós tínhamos aqui um número grande de artigos publicados em revistas que não estavam estratificados. Agora, já em 2019, ocorreu toda aquela reformulação do Qualis, e nós temos aí o que é chamado pela CAPES do Qualis referência. Alguns se referem como Qualis único. E na última apresentação que eu ouvi de um seminário na CAPES, nós vamos ser avaliados agora pelo Qualis referência. Então, quando eu iniciei esse ano e fui me debruçar sobre a produção do programa, eu já estratifiquei a nossa produção de acordo com o Qualis referência. E quando nós fizemos essa estratificação de acordo com o Qualis referência, vocês observam que a curva se deslocou. Não é? Então, antes nós estávamos mais ou menos nesta casa aqui, agora nós temos aí uma produção significante nessas revistas que estão estratificadas como A1
e A2. Essa produção toda é sem dupla contagem, tá? Então, e é o que vale. Quando nós geramos lá o relatório na plataforma Sucupira, em que ele já gera esse relatório com um único artigo, não é aquele que nós produzimos em grupo e ele vai contar para os 5 docentes, né? Para o programa ele conta uma vez, tá bom? Bom, e o que nós temos aqui de 2019, 2020? Então, nós temos 112 docentes, nós temos 240, estamos em 240 discentes, tivemos uma produção em torno de 260 artigos no ano de 2019. Quando eu vou olhar, estratificar o número de artigos nos quais A1 e A2, no extrato A1 e A2, nós estamos com 137 desses artigos aqui. A produção discente, vinculada ao discente, em torno de 115 artigos e trabalhos de conclusão somente 21. Então, quando eu olho aqui, a produção discente, a produção com discente nós temos 44,23, a produção com trabalhos de conclusão eu tenho 8,7, a produção geral, que eu divido pelo número de docentes permanentes, fica na casa de 2,72,8 ano. A produção mais qualificada, 1 e 2, por docente, daí ela já cai, vai para 1,47. Produção geral dos docentes, a soma de docentes permanentes e colaboradores, nós vamos ter aí na casa de 2,32 artigos por docente no ano de 2019. Fui fazer um levantamento das disciplinas, nós estamos com 116 disciplinas e projetos, nós temos aí 307 nesse ano, tá? Eu quero sinalizar para vocês que ocorreu sim uma diminuição no número de bolsas de demanda social ao longo entre 2019 e 2020, tá? Então eu tenho aqui 2019 e 2020 número de bolsas de mestrado e doutorado, nós tivemos aí mestrado uma redução de 116%, de mestrado 24%. Após a portaria 34, nós tivemos uma redução de 28,6% no doutorado e de mestrado 21,4%. Bom, então vamos lá. Se nós temos, essa é a nossa missão. Nós precisamos considerar sempre o processo na formação do pessoal, o processo que vai resultar na produção de conhecimento, que vai gerar conhecimento, que vai fazer com que liberamos para a sociedade um profissional extremamente qualificado. Então, faz-se necessário algumas organizações em que nós estamos aí trabalhando e que eu conto o tempo inteiro com vocês. Então, o que nós já iniciamos? Desse lado aqui eu tenho atividade, aqui eu tenho a situação como ela está. Tá? Como, por exemplo, essa atividade que nós estamos realizando hoje. Então, nós temos a nossa proposta é que todas as disciplinas do programa de pós-graduação multicêntrico sejam oferecidas para todos os nossos alunos. Nós temos 240 discentes, todos eles têm o direito de fazer a escolha, juntamente com o seu orientador, quais são as disciplinas que eles querem estar cursando. Independente se a disciplina é oferecida lá em Uruguaiana, se é oferecida em Mossoró, se é oferecida aqui em Araçatuba, são as disciplinas do programa. Para tanto, no momento em que essa disciplina é oferecida, os critérios têm que ser muito bem especificados. Por que critérios especificados? Porque tem algumas disciplinas que eu até posso abrir a sala para 200 alunos, mas a maioria das nossas disciplinas não. Né? Então, número de alunos que podem cursar, disponibilidade de vagas, pré-requisitos,
tudo isso tem que estar muito bem especificado, de maneira muito bem transparente, para que não gere dúvidas e nem frustração para quem busca a disciplina e nem estresse para quem oferece a disciplina. E para essa coordenadora também, né? Por favor. Nós temos, então, aqui essa proposta de atividades integradas ou atividades remotas, como essa que hoje está saindo, né? Então, nós temos aí essa proposta das disciplinas, que seja essa atividade remota. Então, aquele número que nós temos lá de disciplina, de 116, 117 disciplinas, e que eu estava olhando, nós podemos muito bem reorganizar, nós devemos reorganizar, porque tem disciplina que está duplicada, triplicada, quadriplicada, ela é oferecida em quase todas as unidades associadas. O que eu convido a comunidade para que se debruce sobre isso e, olha, é possível fundirmos e temos aí um conjunto de docentes fazendo parte dessa disciplina e ela ser oferecida para os discentes. Esse sistema, como o Fabrício e a equipe organizaram, do sistema de palestras, de conferências, de seminários via web, não é? É possível nós estarmos organizando e formando grupos de pesquisa entre nós, entre os pesquisadores docentes, pesquisadores discentes das nossas associadas, tá? Então, esse cronograma de atividade que foi elaborado já para este ano, para essa atividade que hoje eu faço a abertura. Então, essas atividades estão em organização. Uma outra atividade que está em organização pelos nossos discentes é a elaboração de um mapa das principais técnicas que são realizadas nos nossos laboratórios. A finalidade disso é nós divulgarmos, caso o docente responsável permita, mas seja isso divulgado dentro do nosso programa, para que cada um de nós saiba o que cada um de nós faz e como nós podemos estar colaborando com os demais docentes, não é? Então, com isso, o que eu quero dizer a vocês? Se nós estávamos isolados, se nós não conseguíamos montar um programa de pós-graduação, nós não conseguíamos, ou porque nós não tínhamos um número suficiente, ou porque a nossa infraestrutura não era ainda de maneira adequada, ou porque nós precisamos nos fortalecer para concorrer aí a grandes editais. O que nós já fizemos com isso? Não é? Nós temos que utilizar essa oportunidade de estarmos agrupados, de estarmos reunidos, de sermos o mesmo programa, unir as nossas forças, unir as nossas competências e construirmos para irmos nos tornando núcleos fortes e aí aqueles que tiverem condições irem se desvinculando e montar aí na sua universidade o seu próprio conjunto ou seu próprio programa de pós-graduação, se assim for o que deseja a comunidade, tá? Então, penso que esse tipo de atividade aqui, ele é bastante salutar e fácil e necessária para nós. Estamos correndo aí na elaboração do edital de bolsas de mestrado e doutorado, CNPq, isso são bolsas novas para alunos ingressantes. Estamos com reunião, faltando a professora Zena confirmar conosco a reunião na CAPES para a bolsa e custeio do programa, bolsas de alunos já matriculados, tá? Então, isso também está em organização. Fizemos a solicitação aqui e temos um conjunto de docentes que faz parte de uma equipe, de uma comissão para organização do site. Aqui eu vou abrir novamente um parênteses. Nas nossas universidades, nos programas clássicos, as universidades todas, elas são constituídas por colegiados, né? E esses colegiados se debruçam sobre determinados tópicos, sobre determinados problemas, discutem e propõem soluções. No nosso programa, embora nós estejamos em 12 universidades, nós não temos essa situação de colegiados com essa característica. A minha proposta é nós trabalharmos, e como o programa já vem fazendo, sempre com comissões.
Né? Então, nós montamos as comissões, aqueles docentes que têm aderência, que gostam, que gostariam de participar dessas comissões, eles participam das comissões. Essas comissões não precisam fazer parte somente os coordenadores, ao contrário, né? Os docentes que não são os coordenadores devem vir e devem fazer parte dessas comissões para discutir essas questões, trazer aí à luz e sugestões para nós, como nós podemos organizar. Então, nós montamos essas comissões, nós temos uma que é responsável pelo site. E isso está dando um trabalho relativamente grande, porque eles precisam reunir informações. E reunir informações no nosso programa não é algo muito fácil, porque cada coordenador depende também do seu conjunto de docentes, né? Então, o que eu estou propondo aqui para esta comissão? Eu estou propondo que a comissão envie as solicitações do que ela precisa aos docentes ou aos coordenadores das unidades, sempre com cópia para o programa, aquele e-mail do multicêntrico. E as respostas dos coordenadores retornam para este e-mail. Por que retornam para esse e-mail? Porque a secretária, a moça que está no secretariado, ela vai organizar essas respostas. Vocês solicitaram informações de disciplina, ela vai agrupar tudo que vier de disciplina. Vocês solicitaram de projetos, ela vai agrupar tudo que vem de projetos. Tá? Então, ela organiza isso, ela vai reenviar as solicitações para aquela unidade que ainda não conseguiu enviar o que foi solicitado, então ela vai ficar nessa cobrança, organiza os tópicos e envia para a comissão. Se a comissão assim aceitar, essa é a forma que nós temos para colaborar. Então, esse tópico está em elaboração. O outro tópico que está em elaboração é um cronograma anual. Por que eu proponho isso para vocês? Nos programas de pós-graduação, nós passamos a vida preenchendo formulário, preenchendo tabela, mantendo o Lattes atualizado, né? Nos preocupando com compra, nos preocupando por captar recurso, é de enlouquecer. Com essa situação atual, com a falta de recurso, com as nossas políticas públicas que oscilam muito, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que deixar o que é programado já pronto, já determinado. Então, por exemplo, dia 20 de 1, eu nem sei se é sábado, se é domingo, se é dia santo. Dia 20 de 1, o envio dos dados das atividades do ano anterior, que será o de 2020, dos docentes e discentes para o Coleta CAPES. Isso é um exemplo. Não é? Outro exemplo, até o dia tal, envio das sugestões de pauta para a reunião do colegiado geral. Tá? Então, a partir do momento que nós temos essas atividades que são assim, são burocráticas, que elas emperram, que elas tiram os coordenadores do sério, né? Se nós deixarmos isso muito bem programado, penso que minimiza a situação. Quando minimiza essa situação, nós vamos ter, então, o nosso corpo docente, os nossos orientadores mais atentos com as suas atividades fins, que é estar aí na formação do pessoal. Não vai ser aquele que o aluno se vira para perguntar alguma coisa, ele responde de maneira mais áspera, mais grosseira, que dessa forma não está formando ninguém, só está criando um nível de estresse. Então, tudo que for possível deixarmos claro, e já determinados, vamos deixar. Tá? Em relação às linhas de pesquisas, eu também solicito, isso está para organizar, a readequação. Nós estamos lá com 17 linhas de pesquisas que, sob minha ótica, nós podemos readequar, diminuir, agrupar mais. Nós podemos nos agruparmos mais. Por que nos fragmentarmos tanto em 17 linhas de pesquisa? Não é? De repente, nós podemos até ter 17 linhas, mas aquelas que podem ser reagrupadas, como, por exemplo, fisiologia endócrina e hormônios gonadais. Isso é endócrino. Não é possível deixarmos lá dentro. E aí você ter uma opção maior de projetos, de parcerias, de estudo,
tá? Então, isso é para organizar. Outro item que nós precisamos organizar é o acompanhamento dos egressos, tá bom? Bom, então, esses dois aqui, ainda na próxima reunião com o colegiado local, nós vamos tratar sobre isso, vamos ver como nós vamos fazer. A nossa logomarca, vocês viram que já está organizado. Eu coloquei aqui do lado uma demanda que o presidente da SBFIS está solicitando que nós façamos a inserção da sigla da SBFIS na logomarca. Tá? Então, o nosso logo está aqui escondidinho, mas ficou um logo bastante interessante, onde realmente está aí retratando o programa de pós-graduação, e que nós precisamos, então, agora analisar como fazermos e se fazermos essa inscrição. Outra questão que já está organizada, está ocorrendo, são algumas atividades informais em que nós estamos atendendo uma demanda solicitada pelos nossos discentes. Então, essa é uma atividade em que nós estamos tocando junto com os discentes, mas são os discentes, hoje na figura da Gabriela, que tomou a frente e está organizando aqui essa roda de conversa, de palestras, conforme é a demanda desses discentes, tá? O que também está organizado e que nós precisamos ainda contribuir bastante são com a divulgação das nossas atividades, com as atividades que são realizadas no programa de pós-graduação, né? Essa divulgação, ela ocorre de uma maneira mais simples, por exemplo, pelas nossas mídias digitais, onde nós acompanhamos aí, por exemplo, no Instagram, tem bastante, nós já temos aí, seguido temos a divulgação de informação do que os nossos programas fazem. E eu peço também para que todos, docentes e discentes, divulgam, tenham lá os seus cadastros no OrcID, no ResearchGate, no ResearchID, onde faz a divulgação dos seus trabalhos, dos seus estudos. Isso é extremamente importante, nós termos essa divulgação, tá? E aqui é uma solicitação que eu vou pedir para que os discentes façam uma análise, que é um curso preparatório para as provas de seleção dos programas. Por que eu inseri isso? Primeiro, eu estava aí passeando nas mídias e detectei numa universidade um grupo de discente que já faz isso. Associei isso com a informação que nós temos das nossas associadas, com o número baixo de aprovados nos nossos processos seletivos. E também com a questão de que o nosso aluno, o discente, pode utilizar isso como um meio de exercitar aí a docência. Esse é um produto, por exemplo, na formação discente. Então, isso eu não tinha comentado ainda, não comentei com a Gabriela, não havia solicitado que ela levasse essa demanda aos discentes. Mas peço aí para que os discentes, conversando sempre com o coordenador local, que é ele que responde legalmente pelo aquele discente. Então, o que o coordenador local, o coordenador da unidade, eles têm que estar sempre ciente e estar a par do que está ocorrendo. Não é com a finalidade de controlar, de se manifestar contra ou não, de gostar ou não gostar, mas é em função da bateria. Espera aí, gente. Outra tabela eu mostro para vocês, então eu fiz uma tabela com desafios e algumas estratégias que nós podemos estar aí pensando. A ordem aqui não quer dizer que eu tenha aí que tenha uma preferência maior ou menor, tá? Então, eu coloco aqui políticas públicas, isso realmente, todos nós sabemos que isso é uma situação extremamente desafiadora, não é? As políticas públicas no nosso país, elas acompanham o vento, não é? Elas oscilam muito, e lá estamos nós, sob essa corda bamba, sempre para nos equilibrar.
Então, qual que é a estratégia nossa frente a tanta oscilação? É nós termos o fortalecimento das nossas unidades associadas, né? Quando eu falo no fortalecimento das nossas associadas, eu preciso pontuar que nós temos corpo docente de qualidade. E nós precisamos, então, muito termos a capacidade de pesquisa dentro dessas unidades associadas, visando a questão da formação do pessoal e a produção, então, do que está envolvido nessa questão, tá? Ó, o próximo desafio que eu sinalizei aqui foi a questão de investimentos, que está relacionado também com essa questão de desafios. E a nossa estratégia é nós termos um diálogo, por exemplo, com os sistemas nacionais e regionais que estão envolvidos com ciência e tecnologia, né? Nesse diálogo nacional, por exemplo, nós estamos tentando aí essa conversa que nós estamos amarrando com a CAPES, exatamente sobre os editais, e os editais que olhem com cuidado para os programas de forma associativa, para os programas em rede, porque esses editais aqui, eles saem muito editais institucionais, né? E quando ele sai um edital institucional, ele automaticamente está criando aí uma dificuldade muito grande para nós. A outra questão, o nosso desafio, né, por isso que eu disse para vocês que não é em ordem de prioridade, é a formação de pessoal. Né? Então, a nossa estratégia é formar pessoal qualificado. Para essa formação de profissional qualificado, então vem lá desde um cronograma de disciplinas. Não será fácil nós termos um cronograma de disciplina onde nós vamos tentar organizar esse cronograma de maneira que não tenha tantas disciplinas chocando. Porque podemos ter no primeiro semestre um número grande de disciplinas que se chocam, e o segundo semestre vago, disciplinas, um número escasso de disciplinas. Então, como organizar essas disciplinas de maneira que atenda o docente, não é verdade? Controle lá as suas atividades docentes na graduação, as suas atividades docentes na pós-graduação, feche tudo isso. Então, um cronograma de disciplina que minimize essa questão. Nós temos que estar atuando realmente na educação científica, não é? Não é simplesmente nós estarmos formando um técnico, nós estamos formando pessoal que pensa na ciência, que pensa em como resolver os problemas com a base científica. Né? Então, o que nós temos que estar e estamos fazendo aí é essa formação do pessoal qualificado, educação científica, buscar as colaborações nacionais, internacionais, precisamos de bolsa, sim, para ter um aporte para que esse pessoal tenha uma tranquilidade para estar lá dentro dos nossos laboratórios, estar enfrentando aí o desafio do seu curso. E aqui eu sinalizei, porque quem sabe nós conseguimos aumentar o número de tese, que ao invés de termos a tese tradicional, nós tenhamos aí, então, ela já com esse formato de paper, como o nosso regimento prevê, possibilita. Né? Eu coloquei número 2 porque são, no mínimo, 2 artigos publicados ou aceitos para publicação que podem, então, compor essa tese. Outro desafio é a transferência do conhecimento, né, da pesquisa e inovação, mas não somente a inovação tecnológica, a inovação social, a inovação cultural, né, para termos isso que vai resultar de colaboração, volta na questão da educação científica, é a transferência do nosso conhecimento que nós geramos, que este pessoal aqui que nós estamos formando gerou durante o seu processo de formação, tá? É a internacionalização, não é? Então, temos aí
cooperação estratégica internacional. Eu sinalizei esse tópico de cooperação estratégica internacional, me recordei de um seminário que eu assisti com o professor Abílio, com a Cones e acho que com a Sônia, exatamente sobre uma questão de avaliação e a internacionalização e a questão do print, não é? Que eles estavam mudando a divisão, a diretoria internacional, setor internacional, para exatamente cooperação estratégica internacional, onde nós temos realmente uma interação, uma colaboração na formação e na produção do conhecimento. E não é simplesmente nós irmos lá para fazer uma técnicazinha e retornar para o Brasil, tá? E o último que eu elenquei aqui é mobilizar a sociedade para a ciência. Então, nós temos, através das nossas redes de pesquisa, a realização de trabalhos, de estudos que visem as questões locais para o desenvolvimento, para o crescimento local. Nos próximos processos de avaliação na CAPES, esse é um tópico que vai estar muito forte, muito forte. O que o programa está fazendo para a sociedade? Qual o papel social da pós-graduação e a integração da pós-graduação com o ensino médio, com a graduação, não é? Então, qual que é o papel social? O que nós temos que ter sempre em mente? Que a ciência, ela é uma função social e ela precisa ser inserida na sociedade. E aqui, então, eu coloquei quem somos nós, o que nós fizemos, o quanto nossas pesquisas estimulam, contribuem para o desenvolvimento, o quanto nós contribuímos para a qualidade de vida da população. Então, dentro deste mapa, onde nós estamos distribuídos em todos esses pontos, eu elenquei os principais tópicos dos 11 anos do programa de pós-graduação multicêntrico em ciências fisiológicas, em que nós já geramos conhecimentos, já geramos informação. O quanto deste conhecimento chegou à população? O quanto desse conhecimento está colocado em favor da população? Ou será que só está publicado naquelas revistas para nós cumprirmos uma pontuação e que não vai atender realmente a nossa sociedade? Não vai atender a nós, porque nós fazemos parte da sociedade, né? Então, por isso que eu disse para vocês, é a formação de pessoal e os produtos atrelados a essa formação e o que o programa se propõe.